E aí, bem-vindo, bem-vinda a mais uma dica da semana, e essa semana a gente vai falar de algoritmos. Então, eu tô preparando meu curso de PHP e eu tô na fase de programação, né, de planejamento. E aí eu tava planejando, o que eu preciso fazer? Eu falei, preciso falar de algoritmo. Eu falei, eu já falei de algoritmo no curso de JavaScript. Então eu resolvi falar, vou fazer uma dica da semana sobre algoritmos que vai valer para todos os cursos de programação, tá bom? Então é sobre isso que eu quero falar, algoritmos, porque a gente escuta muito falar isso, né, especialmente em série de TV, algoritmo. Parece um negócio assim, super misterioso, super difícil, né? E não é nada misterioso, não é nada super difícil. O algoritmo é a lógica, tá? São os passos, são as ordens para chegar num resultado que você vai dar num programa que você vai fazer, né? Qualquer que seja a linguagem, para chegar num resultado. Então, eu vou usar um exemplo do dia a dia para te mostrar que em tudo tem algoritmo, basicamente. Em tudo que a gente está fazendo no dia a dia tem um algoritmo. Porque um algoritmo nada mais é do que os passos lógicos que a gente precisa seguir para obter um resultado. Então, por exemplo, eu vou fazer um bife, tá bom? Vou fazer um bife fritinho bem gostosinho. O que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que vir aqui no meu bife, descongelar a carne, temperar a carne, pegar a frigideira, colocar no fogo até esquentar, colocar o bife na frigideira até ele ficar, segundo o Rita Lobo, hein? Frigideira até começar a sair sangue de cima e ele ficar soltinho embaixo, tá? Que você consegue mexer, virar o bife, repetir o processo de deixar ele ficar soltinho, tirar do fogo, apagar o fogo, óbvio, e servir, certo? Ou seja, isso daqui que eu fiz, esses passos, são um algoritmo, tá bom? Inclusive, você vê que eu tenho condicionais aqui. Eu tenho que colocar no fogo até esquentar. Então, até esquentar, eu não vou fazer mais nada. Então, é um if-else, que seria um while, né, numa linguagem de programação. Faça isso até isto acontecer. Colocar o bife na frigideira até começar a sair o sangue. Deixar até ficar solto. Depois eu posso, numa linguagem de programação, separar isto em funções, né? Vamos supor que eu vou repetir isso. Muitas vezes, então, ficar escrevendo isso repetidamente é ruim. Então, eu venho aqui e eu separo isso em funções, porque depois eu vou chamar mais vezes as funções. Eu faço uma função para pré-preparo, onde eu recebo os argumentos carne e frigideira, né, os parâmetros carne e frigideira, e daí eu tenho os meus passos e eu retorno o bife descongelado e temperado e a frigideira quente. Eu retorno um array aqui, no caso, né? Aí eu faço aqui a função fritar, que recebe aquele array e daí faz os passos aqui para deixar o bife pronto. E depois disso eu vou lá e chamo as minhas funções, né? Então, esse código todo que eu escrevi, esses passos todos, para chegar nesse resultado que é o meu bife pronto, são o algoritmo de fritar um bife. Todo dia, quando eu acordo de manhã e eu vou lá, lavo os dentes, me visto, os passos que eu sigo para chegar nesse resultado é o algoritmo de eu me vestir. Então, você está vendo o algoritmo no dia a dia. Numa linguagem de programação, isso vai ser traduzido no resultado para você ter o que um programa tem que fazer. Esse programa tem que passar um vídeo. Então, quais são os passos que eu vou escrever numa certa linguagem para que esse programa passe esse meu vídeo? Quais são os passos que eu preciso calcular a aposentadoria de uma pessoa? Quais os passos, que informação eu preciso receber, que informação eu preciso entregar, que passos eu preciso dar para calcular essa aposentadoria? Tudo isso é o algoritmo. O que as pessoas falam quando elas estão falando do algoritmo, elas estão falando disso, elas estão falando do código que você está mostrando com os passos, as ordens que precisam ser dadas para chegar no resultado. Mas não é a única maneira de se fazer um algoritmo. Então, você pode fazer um algoritmo primeiro, por exemplo, em português, planejando o que eu preciso fazer. Vamos supor, eu quero fazer um aplicativo. Eu quero fazer esse aplicativo para iOS e Android. Então, eu vou precisar fazer em duas linguagens diferentes. Então, eu vou lá no português mesmo e planejo todos os passos que eu tenho que dar para o meu algoritmo funcionar da maneira correta. E depois eu vou lá e traduzo para singularidades de cada linguagem, com a sintaxe de cada linguagem, porque de repente, como eu vou fazer um negócio em Java, é diferente do que para o Swift. E então nesse processo, você teve 3 algoritmos. Você teve o algoritmo inicial, que era o planejamento, e depois você teve os outros 2 algoritmos que resultaram desse, escritos em cada linguagem específica de programação. E eu estou falando isso porque planejamento é muito importante. Planejamento vai te permitir pensar no seu algoritmo
para poder fazer ele da maneira mais eficaz. Por exemplo, aquele primeiro algoritmo que eu mostrei com a lista, simplesmente a lista do que eu poderia fazer, era menos eficaz do que quando eu separei em funções, porque aquelas funções eu posso chamar mais de uma vez, sem precisar escrever aquilo tudo de novo. Então, dessa maneira você vai refinando o seu algoritmo. E vamos supor que eu quero fazer um site. Se eu vou lá e faço um planejamento inicial, penso quantas páginas vai ter, vou usar a base de dados? Se vou, quantas tabelas vou ter? Elas vão se relacionar entre si, as tabelas? As páginas, que elas vão mostrar? É uma linguagem que eu posso usar classes e objetos? Que classes e que objetos eu vou criar? Então é aquela lógica do modelo de negócio, modelo de execução, e você criando essa lógica, fazendo esse planejamento, depois você consegue criar um código mais otimizado, melhor, tá bom? Ou seja, um algoritmo melhor, porque no final é isso. Então, quando alguém te fala o algoritmo, tá? Não acha que é. O algoritmo é o código que foi escrito para chegar naquele resultado. O algoritmo em matemática vai ser, por exemplo, eu tenho uma função matemática que eu quero achar um resultado, o algoritmo vai ser todos os passos para eu chegar naquele resultado. Isso é um algoritmo. É claro, é uma versão muito simplificada do que é um algoritmo, mas é o que a gente precisa saber e entender para poder aprender qualquer linguagem de programação. Porque depois, quando você está vendo a linguagem, você está vendo o algoritmo na prática. Justamente pela linguagem, por aqueles passos que a gente precisou dar para conseguir o resultado que a gente quer. O algoritmo vai ver se vai receber algo, se vai entregar algo, entendeu? E tudo isso, e toda aquela lógica que você fez para chegar no seu resultado. Tá bom? Então foi super simples, né? Gostou da dica? Se inscreve no canal, link para os meus cursos aí na minha descrição e a gente se vê na próxima aula. E tem curso novo, viu? Acabei de lançar um curso novo de JavaScript. A gente se vê semana que vem, tá bom?